Pô, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live 1 da série do curso gratuito, como você queira chamar, sobre planejamento e psicologia para traders e investidores, tá? É um conteúdo mais profundo que vai cobrir tudo que você precisa em termos de planejamento e mindset e psicologia para investir melhor no mercado, seja para ser trader, para quem investe por longo prazo, ou quem faz os dois, né, incluindo todo o planejamento, todo o plano de trade, todo o planejamento do patrimônio. É um conteúdo bem interessante, que eu nunca vi nada parecido no Brasil, e que eu acho que é simplesmente fundamental, tá? Tendo esse conhecimento, você vai poder buscar estratégias efetivas para investir bem o seu dinheiro, e mesmo que você já tenha acesso a boas estratégias, é bem possível que você não esteja tendo resultado, ou bons resultados, ou poderia, mesmo tendo resultado, poderia ter melhores resultados, se você soubesse o que você vai aprender, não só na live de hoje, mas nessa série, nas próximas lives também. Pessoal, deem só Opa, boa noite, Michel, grande Rafael, Ricardo, Duda, Ivan, boa noite, boa noite. Só me dê um ok, por favor, que tá tudo ok aí, grande Daniel Medeiros. Só me dê um ok que tá tudo ok aí para vocês. Legal, show de bola. Então, vamos lá. Só um pouquinho, para quem não me conhece, eu sei que muitos de vocês são alunos de alguns dos nossos treinamentos, programa Sucesso com Robôs, programa A Nova Moeda, programa Carteira Campeã, entre outros. E tem gente aí que digita eu aí no chat quem me conhece há pouco tempo, sei lá, um mês, coisa assim, 2 meses, não participa de nenhum dos nossos programas. Eu vou explicar brevemente aqui, de forma bem resumida, um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou médico de formação, mas eu sempre gostei muito de investimento. Eu comecei a investir na bolsa em 2005 através de fundos de investimento. Comecei fazendo quase tudo errado, mas dei sorte, na época deu certo. Em 2007, comecei a operar, de fato, no mercado. Na época, eu tinha acabado de me formar em medicina. Na verdade, na época, eu operava com o dinheiro dos meus pais, nem era meu dinheiro próprio. Eu estava estudando ainda, fazendo a pós-graduação e tudo. E, enfim, sempre foi algo que me atraiu muito. Passei pela crise de 2008. Eu ganhei muito dinheiro pelo dinheiro dos meus pais em 2007. Em 2008, eu perdi uns 400 mil reais com a crise do subprime, depois recuperei em 2009. Eu estava na área de dermatologia, tem gente aqui perguntando. E, enfim, sempre gostei, sempre fui me dedicando, e depois fui começando, depois eu comecei a trabalhar e tudo, a investir o meu próprio capital. E eu sempre, tanto investindo por longo prazo, quanto fazendo trading. Em 2008 tive minha primeira experiência com o mercado de Forex, fora do Brasil, com robôs. E aí a coisa foi evoluindo. Em 2013 eu pensei, por que não compartilhar isso com as outras pessoas, todo o conhecimento que eu já tinha adquirido e tudo. Então eu criei o Investidor de Sucesso. E hoje, aí, tempo voa, né? Já fazem 7, 8 anos aí. São mais de 13 mil alunos, alguns programas que têm gerado resultados fora da curva de forma consistente, né? E foi assim que eu cheguei até aqui. Eu também tive a oportunidade, né, ao longo dessa trajetória. Eu me especializei muito nos últimos 5 anos em trading quantitativo, né? Ou seja, a gente desenvolve estratégias sistemáticas, né? Ou seja, onde são objetivas as regras, se acontece isso ou aquilo, a gente compra, vende, coloca stop loss, take profit, etc. Quando é trading ou carteira, uma série de indicadores que apontam exatamente, por exemplo, quais ações ou quais criptomoedas a gente vai ter em carteira. Então, essa é a nossa especialidade. Eu digo nossa porque o Instituto Sucesso cresceu. Hoje a gente tem na equipe desde traders como, por exemplo, o Nicolas Pareschi, o único brasileiro campeão do mundo. A gente tem uma live bem legal, onde ele mostrou como ele transformou fazendo day trade
3.188 mil dólares em 6 meses. Enfim, a gente tem muita transparência nos nossos resultados, né? E coisa que é raríssimo de encontrar. Então, ou seja, enfim, eu tive a oportunidade também, eu participo de grupos lá fora com gestores, traders quantitativos. Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, fazer uma boa consultoria com o Robert Pardo, gestor de fundo premiado nos Estados Unidos, autor, né, uma das principais lendas desse mercado. Então, eu tive a oportunidade de rodar o mundo dos Estados Unidos, Europa, Austrália, e conhecer e trabalhar junto com alguns dos melhores do mundo, né? E hoje, além da nossa equipe, a gente tem, por exemplo, traders do calibre do Nicolas, entre outros, e programadores e tudo para a gente fazer a coisa acontecer, né? Então, hoje também, digamos assim, não é mais só o Marcelo. E sobre a medicina, eu larguei a medicina em 2000 e... Eu nunca lembro. Tem uns 4 anos, mais ou menos. E que eu me dedico 100% aos investimentos, né? Então, e recentemente, tá? Eu investi mais de 10 mil dólares aí, fazendo os melhores cursos que eu achei no mundo sobre a parte de psicologia e planejamento de trading. Tanto eu achava que eu precisava melhorar isso em mim, quanto para poder passar isso para vocês, né? Ao longo do tempo, tendo muitos alunos, eu percebi que cada vez ficou mais claro para mim que sem o planejamento certo, o mindset correto, as crenças, a gente vai falar sobre crenças corretas, eu posso desenvolver boas ferramentas, boas estratégias, passar para as pessoas e as pessoas não vão obter bons resultados, mesmo com boas estratégias. Agora, se com boas estratégias elas podem não obter bons resultados, eventualmente por uma série de erros que a gente vai conversar aqui hoje, normalmente de origem psicológica, que são extremamente comuns, não se martirize se você cometeu esses erros. Imagina quem nem sabe por onde começar e onde encontrar boas estratégias e tudo mais, né? Então, enfim, é algo realmente muito, muito importante. E aí eu resolvi abrir isso para todo mundo e não manter somente para os alunos. Eu achei que ia ser muito útil para todo mundo e não só para os nossos alunos, né? Então, primeira coisa, a gente vai conversar um pouquinho sobre crença. O que é crença, né? Crença é basicamente o que você acredita, tá? Algo na qual você acredita, que você assume que é verdade. E aí, a primeira coisa que você precisa entender é que, primeiro, tudo é uma ilusão, tá? O que eu quero dizer com tudo é uma ilusão? Tudo depende do seu ponto de vista, tá? Basicamente, a forma como você vê as coisas. Você pode, por exemplo, tem gente que tem ações na bolsa, vem uma crise, a bolsa cai 30%, e o cara fica chorando, culpando o governo, culpando não sei quem, e aquilo, isso e aquilo, por essa queda que ele teve, né, nas ações. Já tem gente que, exatamente por essa queda, vê enormes oportunidades, seja para operar vendido, seja para comprar barato, seja para, enfim, o que for, né? E aí, naturalmente, quem está ali choramingando que a bolsa caiu, não tende a tomar atitudes que vai trazer resultado para ela. Já quem vê aquilo como oportunidade tende a buscar oportunidades. Eventualmente, alguma oportunidade pode dar errado. A gente está falando de renda variável, não tem nada garantido, etc. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas ela tem muito mais chance de dar certo, né? E, na verdade, por exemplo, em economia, por exemplo, qual o preço justo das ações do Itaú? Não existe verdade. Não existe verdade. Às vezes há um consenso, mais ou menos. Tipo, a maior parte dos analistas acreditam que a empresa é boa e que o preço deveria ser tanto. Isso é uma coisa, mas não existe a
verdade. O preço XYZ é o preço correto. Qualquer outra coisa diferente disso não está certo. Não, cada um depende da forma de ver. E é isso o que eu quero dizer, que tudo é uma ilusão. Tudo é só a tua forma de ver, né? No mercado isso é muito verdade, porque o mercado, ele não é uma entidade, né, que determina isso é certo, isso é errado, isso é assim, isso é assado. O mercado é um processo, é um conjunto de pessoas totalmente diferentes, com intuitos diferentes, né? Por exemplo, vai ter gente no mercado futuro vendendo dólar porque quer fazer hedge para sua empresa. O outro está especulando para ganhar dinheiro. O Banco Central pode estar intervindo para diminuir a volatilidade da moeda. Vejam que são participantes diferentes, com objetivos completamente diferentes dentro do mercado, né? Então, a primeira coisa que você precisa assumir, que é uma crença extremamente útil, é que tudo é uma ilusão, não existe verdade absoluta no mercado, tá? E você tem que entender que o negócio de crença, digamos assim, é você ter crenças úteis, tá? Tudo que você acredita, você pode fazer aí, agora mesmo, pegar um papel e caneta aí e anotar quais que são, depois você pode fazer isso com mais calma também, mas já pode começar, quais são as suas crenças sobre o mercado. O que você acredita no mercado, né? Por exemplo, tem gente que acredita que ações são instrumentos para você se tornar sócio de empresas, né? E nada mais do que isso, né? Você deve comprar ações de empresas que você acredita que você queria ser sócio nos próximos 10, 20, 30 anos e comprar. Isso é o que aquela pessoa acredita, é o que é verdade para ela. Tudo é uma ilusão, a pessoa cria o que ela quer da cabeça dela. Beleza. A questão é, isso é útil? Né? Ou isso te leva a alcançar os seus objetivos? A gente já vai falar mais sobre objetivos, né? Porque é o seguinte, não tem nada errado em fazer isso, né? Inclusive, as chances são, se você souber fazer isso razoavelmente bem, né? Não escolher muito mal as empresas, que no médio e longo prazo você vai ter um retorno positivo, você vai ganhar dinheiro. Essa é a maior probabilidade, né? Ou só olhar historicamente. Porém, também fica claro que você não vai ter uma grande rentabilidade fazendo isso, né? Porque só olhar historicamente, né? Você simplesmente monta uma carteira, tal, você vai fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos que a média da bolsa, mas a bolsa não sobe tanto assim no longo prazo. Então, se você, por exemplo, tem hoje um capital de 10 mil reais e você, sei lá, do seu salário você consegue sobrar e investir 500 reais por mês. Você começou agora e você queria se aposentar daqui 10 ou 15 anos. Não vai dar com essa metodologia. Não tem nada certo, como eu falei, certo ou errado com essa metodologia, mas não vai dar, né? Então, se você acredita nisso, aí há um conflito, entendeu? Se você acredita nisso, mas você quer se aposentar daqui 10, 15 anos, não está batendo a coisa, né? Então, agora você pode ter crenças melhores do que essa, né? Como, por exemplo, o Nicolas mostra no programa Carteira Campeã, ele fez, por exemplo, né, mostra lá boleto por boleto, o resultado dele durante 4 anos fez 96% ao ano com carteira de ações na B3, né? E mostra todo os estudos e a metodologia dele, né? Onde qual que é a filosofia dele, a crença dele, o que ele acredita, né? Que se você comprar ações baratas que estão subindo acima da média de mercado em tendência de alta, você vai ter um retorno muito superior do que simplesmente, por exemplo, comprar empresas que são teoricamente boas por longo prazo. E, comprovadamente, essa metodologia dele dá resultados muito superiores
aos índices, principais índices de ações, né, a média de mercado. Então, por exemplo, essa é uma crença útil, porque ela melhora o seu resultado, né? Então, ou seja, falando aqui de ações, por exemplo, isso é uma crença, né, muito mais útil, porque se você acredita numa coisa que traz mais resultado, vai ser melhor para você, né? Agora, se você não acredita nisso, independentemente de ser verdade ou não, para você não vai fazer efeito, né? Mesma coisa, sei lá, tem gente que acredita que para você ganhar dinheiro especulando, né, ou seja, operando no curto prazo, você só consegue ganhar dinheiro no mercado se você tiver inside information, né, informações, digamos assim, legais. Bom, se a pessoa acredita nisso, a não ser que você tenha inside information, você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, operando no curto prazo. Porque se isso é isso que você acredita, e você não tem acesso a essas informações, se você não acredita no resto, você não vai conseguir operar e ser efetivo e lucrativo com uma coisa que você não acredita, né? Então, ou seja, você precisa avaliar tudo que você acredita e ver o quão útil isso é para você, tá? O quão útil é. Depois a gente vai falar de validação de estratégia para ver se a sua crença é útil. Por exemplo, se você tem a crença que você pode fazer um curso, aprender análise técnica e em um mês se tornar um day trader de sucesso e consistente, isso não é uma crença útil, por mais que ela pareça positiva, porque parece, nossa, eu acredito que eu posso. Historicamente, a gente nunca ouviu falar de um day trader que rapidamente aprendeu a ser um day trader lucrativo e consistente. Então, não é uma crença útil, por mais que ela pareça muito boa, né? Então, ou seja, a gente tem que ser útil para você significa se ela consegue de fato se traduzir em realidade, né? E uma das melhores formas de fazer isso a gente vai conversar depois mais sobre isso, avaliando como avaliar estratégias, ver se elas são úteis, se elas funcionam de fato ou não, modelar as pessoas, né? Se você quer ser day trader, você tem que modelar day traders de sucesso, né? Eu tenho uma live que eu falo disso com o Nicolas. Nicolas começou como investidor de longo prazo e depois se tornou day trader. Primeiro se tornou swing trader, depois day trader. A gente fala bastante aí sobre isso, né? Então, ou seja, você tem que, eu vou comentar aqui algumas crenças úteis que você pode ter, né? Primeira crença útil você é o responsável pelos seus resultados, né? Se você, por exemplo, que nem eu falei, você investe na bolsa, a bolsa caiu e você ficar culpando o, o, a pandemia, ou o governo, ou o não sei o quê, não vai resolver nada. Por quê? Porque isso não depende de você. Você tem que reagir ao que acontece e gerar resultado com isso, né? Você não adianta você ficar reclamando. Na mesma coisa, você assina um relatório de um analista e eventualmente aquele analista não tem um bom desempenho, seja num determinado período ou mesmo num período maior, você não pode culpar o analista, porque você que decidiu seguir o analista, né? Se você faz um curso e eventualmente seja o que é ensinado no curso de fato não traz resultado em hipótese alguma, ou seja, ele pode até trazer, mas é você que não conseguiu, não adianta você culpar. Sempre quando você tiver com a crença de que o resultado vem dos outros e não de você, você não tem chance no mercado, né? Então, primeira crença importante que todo trader de sucesso tem, você é totalmente responsável pelos seus resultados. Isso não significa que você não pode seguir um relatório de um analista, você pode comprar um robô de terceiro, que você pode usar uma metodologia desenvolvida por terceiros. Normalmente esse é o caminho mais fácil, né, mais rápido. Mas
você tem que entender o que você está fazendo e assumir a responsabilidade por aquilo, né? Então, esse é um primeiro fator aí fundamental. Segundo, você tem que entender, acredito que é meio básico, todo mundo sabe disso, mas vale a pena citar, que em renda variável não existe certeza e não existe retorno garantido, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, recentemente, né? Para quem acompanha o meu trabalho sabe todo o meu otimismo com as criptomoedas, né? E tenho apostado muito nisso, tem dado muito, muito certo. Mas, por exemplo, tem gente que tem uma crença que, por exemplo, né, as moedas que chamam fiduciárias, que é o real, o dólar, o euro, a libra, etc., né, devido a como funcionam os bancos centrais, impressão de dinheiro, inflação, elas vão sempre perdendo valor com o tempo, que é um fato. Porém, a crença vem de que o Bitcoin, que é uma moeda digital que tem a sua quantidade de emissão de Bitcoin totalmente limitada, vai se valorizar enormemente ao longo dos anos por causa disso, né? É uma moeda adotada e que tem como reserva de valor e que, além de adotada, ela tem essa quantia de emissão limitada, diferentemente das moedas fiduciárias. E aí, o que acontece? Por exemplo, você gosta de Bitcoin? Gosto. Você acha que hoje isso faz sentido? Hoje isso faz sentido. Agora, você não pode assumir isso como uma verdade absoluta, porque as coisas podem mudar, né? Hoje é assim. Isso pode ser uma aposta super válida para hoje, mas aqui 10, 20 anos, você não tem como ter certeza. Outra criptomoeda pode substituir o Bitcoin e ter uma melhor adoção, e o Bitcoin, entre aspas, acabar ou enfim, perder valor. Sei lá, desses cenários bem mais improváveis, seriam todos os governos do mundo se articularem para tentar proibir as criptomoedas, sei lá. Seria uma coisa meio teoria da conspiração, mas enfim, tudo é possível, né? Então, tem gente que fala assim, com certeza o Bitcoin vai. Não, não existe certeza, né? Mesma coisa vale, sei lá, não, com certeza as ações do Itaú vão valorizar porque é uma puta empresa. É uma excelente empresa, as perspectivas são ótimas, mas daí a ter certeza, né? Tudo pode mudar, né? Sei lá, alguns anos atrás ninguém imaginou que a Kodak iria quebrar com a invenção das câmeras digitais, né? Depois dos smartphones e tal. Então, as coisas podem mudar. Então, você nunca deve assumir nada como uma verdade absoluta, nem como uma certeza absoluta. Nunca existem certezas absolutas no mercado, né? Então, por exemplo, é outra crença útil que você pode ter. Porque se você acredita nisso, você não vai, por exemplo, vou pegar todo o meu dinheiro e vou botar em Bitcoin porque eu tenho certeza que vai valorizar muito ao longo dos anos. Seria um risco enorme, porque se eventualmente isso não acontecer, você colocou todo o seu dinheiro lá porque você tinha certeza, né? Ou você botou todo o seu dinheiro no Itaú, nas ações do Itaú, porque você não tem como ter certeza, né? Isso você pode ir trazendo, por exemplo, para trading, né? Por exemplo, usar stop loss, né? Você pode usar ter uma crença de que é sempre bom ter uma limitação de lucro ou uma estratégia de saída, mesmo que não seja um stop loss fixo, mas se isso acontecer, eu saio desse investimento. Ter uma estratégia de saída, né? Ou seja, por exemplo, você pode investir nas ações do Itaú ou na Apple ou em Bitcoin, e se investir, por exemplo, por longo prazo, ou, por exemplo, vou falar aqui de longo prazo nesse caso. Mas, se isso acontecer e mudar o panorama, eu saio, seja no lucro ou no prejuízo, né? Isso é uma crença muito útil,
né, de que você sempre deve ter uma estratégia de saída. Se você teve um setup de análise técnica, você entrou no ativo, você tem seu stop loss, tem seu objetivo, tem os critérios que você pode sair no meio do caminho, ou seja, faz parte da sua crença que você sempre vai ter um stop loss, uma estratégia de saída, né? Então, enfim, se você acredita, por exemplo, que operar no curto prazo é arriscado e que investimento para longo prazo não é arriscado, isso não é uma crença útil, porque ambos têm risco. Você pode comprar ações por longo prazo, essas ações não performarem bem e você perder dinheiro em 5, 10, 15 anos, né? Não é porque é de longo prazo que com certeza vai subir, que é garantido, né? Já tem gente que opera no curto prazo e ganha muito dinheiro, opera com stop loss, risco limitado, bom manejo de risco, ou seja, o cara é um trader profissional, lucrativo, efetivo, ele opera no curto prazo, ganha mais dinheiro que o investidor de longo prazo, e ele tem um risco muito mais controlado, que toda a ordem dele tem stop loss, ele só arrisca 0,5%, por exemplo, por trade, por operação. Então, esse cara, ele está correndo, na prática, ele está correndo muito, tem muito menos exposição e está correndo muito menos risco do que o investidor de longo prazo. Só que o investidor de longo prazo, devido à crença dele de que investir por longo prazo é seguro e que especular no curto prazo é muito arriscado, ele só investe por longo prazo, ele está correndo mais risco, ele não tem stop loss, ele não tem estratégia de saída, ele não tem clareza, ele acredita que investir por longo prazo é garantido, e ele está correndo mais risco, só que se tu perguntar para ele, ele acha que não. Ele acha que o outro é que está arriscando. E está errado. Ele tem uma crença errada, uma crença que não é útil para ele. Ele está sob risco, ele não está tendo alto retorno e ele não sabe disso, entendeu? Então, ou seja, é algo, crença, vocês não têm noção de quanto crença é importante, tá? Você tem que ter boas crenças e boas crenças vão fazer você investir muito melhor. Por exemplo, uma crença extremamente útil é a crença de que, idealmente, você deve buscar investimentos com bom risco-retorno, né? Ou seja, que se você perder, você perde tanto, mas se der certo, você ganha 3, 5, 8, 10, 50 vezes mais, né? Isso é excelente, porque, inevitavelmente, vários dos seus investimentos, seja se você é trader, vários dos seus trades vão dar errado, você vai perder. Se você vai montar uma carteira de ações, vai ter ações na sua carteira que depois você vai ter que vender no prejuízo, porque vai acabar caindo. Com certeza vai dar errado, muita coisa. O lance está em manejar o risco, né? Manejar a sua exposição a risco e fazer, entre aspas, apostas, né? Não aposta no sentido de sorte, de cassino, mas de alocar um capital, entre aspas, uma aposta que você está fazendo que aquilo vai dar certo, por exemplo, se você errar 2, 3 trades seguidos e depois num que você se perder 1%, perder 1%, perder 1%, no outro você ganhou 10%, você fez 4 trades, acertou 1, errou 3 e ganhou dinheiro, né? Então, ou seja, ter a crença de buscar, isso vale tanto para investimento de médio e longo prazo, quanto para trading de curto prazo, né? Seja com robô ou de forma discricionária. Então, buscar investimentos, como pensar em risco-retorno, como avaliar o risco, como avaliar o potencial de retorno, é uma coisa extremamente importante, né? E relacionado à crença, a gente tem a questão de, digamos assim, traumas e experiências passadas e como isso influencia a forma como você vê a realidade. Né? Por exemplo, isso é muito, muito, muito comum. Tá? Sei lá, o cara
uma vez comprou uma ação do setor, sei lá, do setor de construção civil, e as ações despencaram, aconteceu alguma coisa e tal, ele perdeu bastante dinheiro. Aí, ele não investe mais em ações do setor de construção civil, entendeu? Ele fica com uma imagem negativa daquilo, né? Por exemplo, o cara foi tentar fazer day trade, viu uns vídeos no YouTube, ou fez um cursinho e tal, passou um mês fazendo day trade, perdeu dinheiro, levou umas pauladas, estava super empolgado achando que ia ficar rico, perdeu 10 mil reais tentando fazer day trade, operando alavancado com mini índice, mini dólar, e aí perdeu 10 mil no mês. Aí ele criou aversão ao day trade, né? Ou seja, ele assumiu para ele, criou a crença: day trade não funciona, só se perde muito dinheiro com day trade, quando na verdade ele fez tudo errado, né? Mesma coisa no caso da construção civil, intrinsecamente não tem nada certo ou errado em investir em ação de construção civil, simplesmente você teve uma experiência negativa, assumiu aquilo como verdade, como de certa forma ficou um trauma, e aí você não faz mais aquilo e assume que aquilo não é possível, enquanto isso não é realidade. Se existem pessoas que fazem, é porque é possível, né? E então, ou seja, tem que tomar. É interessante você escrever não só o que você acredita como base, mas também o que as suas experiências passadas, como elas interferem nos seus investimentos, que experiências passadas positivas ou negativas. Ou, por exemplo, tem gente que eu já vi gente que para quem é mais antigo, investia na bolsa lá em 2006, 2007, na B3, e praticamente naquela época estava bombando, né, a bolsa brasileira, e praticamente todo o IPO que tinha, todo o lançamento de ações, oferta pública de ações, dava certo. O mercado estava tão aquecido, um bull market tão forte, que tudo dava certo. E aí tem gente que ficou na memória que IPO é dinheiro garantido, é a melhor estratégia. Que pena que não tem IPO todo dia, mas é só comprar no IPO e vender no primeiro dia depois que você vai ganhar dinheiro, porque sempre sobe. Isso não é verdade. É só você estudar todos os IPOs, você vai ver que isso não é verdade. Estava acontecendo isso naquela época, porque o mercado estava muito aquecido, etc, etc, mas foi uma coisa pontual. Você não pode criar essa crença e levar isso como verdade. Depois você vai ver que em outros momentos do mercado, vários IPOs dão errado, né? A pessoa perde dinheiro. E então, ou seja, sei lá, você teve uma experiência, você teve uma experiência com robô, seja você achou um robô gratuito na internet, você alugou um robô num site, você comprou um robô, seja o que quer que seja, aí aquele robô quebrou sua conta, sei lá, bem comum, um robô de martingale, né? Martingale o mercado vai caindo, você vai comprando com o dobro de lote, né, dobro de contrato, e daqui a pouco isso tende a funcionar por um tempo, depois quebra sua conta, e aí você vai lá, quebra a conta, e aí você assume: não, robô, eu já testei, esse negócio aí, robô não funciona. Né? Isso não é uma coisa questionável, é mais do que comprovado que robô funciona, porém, essa foi a sua experiência negativa e você assume isso como verdade, né? Então, isso, além de ter influenciado as suas crenças, isso influencia as suas decisões no dia a dia, como investidor, como trader, né? Aí, digamos assim, que você entendeu: não, eu fiz day trade errado, não, o problema não é day trade, o problema era eu. Agora, sei lá, vou fazer day trade com robô, aprendi boas técnicas de day trade, agora eu vou fazer certinho, com manejo de risco, com tudo e tal. Estou aprendendo com alguém que comprovadamente tem resultado, isso, aquilo, beleza. Mesmo que você comece a mudar sua crença, você vai ter, entre aspas, recaídas, né? Primeiro day trade que você fizer, que tiver quase batendo no seu stop loss, você vai suar frio, você vai começar a sacar aquela vozinha: não, eu te falei que day trade não funciona, e assim vai, né? Então, a questão do medo e da ganância, né? Quando você estiver perdendo, você vai ficar com medo, e se você tem
histórico passado de perda de dinheiro, isso vai vindo à tona e muito mais forte. E a ganância, né? É aquela coisa às vezes, já é hora de sair do investimento, deu certo, seu trade, sua operação, seu investimento, e aí você fica na ganância de querer mais e começa a criar historinha para você mesmo, que, não, essa ação já subiu 300%, mas eu acho que ela pode subir 1.500, às vezes você não tem embasamento nenhum para isso, né? Ou, vamos lá, você comprou uma ação para sua carteira, você falou que você só ia comprar boas ações de boas empresas, essa empresa não é mais uma boa empresa, você olha o balanço, olha isso, olha aquilo, vê que ela está ruim agora, mas você não quer vender porque você não quer realizar o prejuízo e você fica negando a realidade, né? Tudo isso, vejam que são fatores psicológicos influenciando as suas decisões, seja de investimentos ou de trading, né? E se você não tiver consciência disso tudo, você não tiver crenças úteis e você não saber identificar medo, ganância, que você está distorcendo a realidade, distorcendo as suas análises, você praticamente não tem chance no mercado, tá? No longo prazo, você praticamente não tem chance no mercado. Então, ou seja, você precisa necessariamente identificar e trabalhar isso, senão você não tem chance, tá? Legal. Então, falado sobre crenças, me deem um ok aí se ficou bem claro para vocês. Se vocês quiserem também comentar algumas crenças boas ou ruins que vocês têm sobre o mercado, é legal, seria interessante aí. Legal. Então, vamos lá. Agora, alguns conceitos super importantes, né? O Guatan tem uma crença ruim. Se você só tiver uma, você está muito bem. O problema é que normalmente as pessoas têm muitas crenças ruins, né? O Roger, depois quando ele listar crenças úteis. Legal. Eu citei algumas bens úteis aqui, a gente vai falar mais ao longo dessas lives aí, né? Legal. Então, vamos lá. Um conceito super importante, tá? Que é o conceito de expectativa matemática positiva, tá? Tudo que você vai fazer no mercado, você tem que ter um plano, a gente vai falar sobre como fazer todo o plano, mas de forma resumida aqui, você tem que ter um plano claro, tá? De qual que é a sua proposta com aquele investimento, qual que é o ponto de entrada, de saída, mesmo se for de carteira de investimento, mesmo se for day trade ou swing trade, tá? Você precisa ter um plano, e essa estratégia, que faz parte do plano, tem que ter expectativa matemática positiva. Vamos dar um exemplo em carteira, vamos dar exemplos em carteira e exemplos em trading, né? Em carteira, por exemplo, o Nicolas, né, faz parte do programa Campeão, tem as estratégias de que ele tem todos os critérios que ele define como que uma empresa é boa e está barata, né? Porque não adianta estar barata e estar quebrada, né? E os critérios para definir que a tendência é de alta e que a ação está tendo um bom desempenho para valer a pena botar na carteira, né? E são critérios objetivos, né? Você tem que ter clareza. Você monta uma carteira baseada só em análise fundamentalista, você tem que ter seus critérios. O que é uma boa empresa para você? São empresas que dão lucro, que não estão endividadas, que tem esse ou aquele indicador acima de tanto? Você tem que saber, né?
Em cripto, mesma coisa. Né? Em cripto, normalmente a gente não usa análise fundamentalista, a gente usa a questão de tendência, momento, outras coisas para determinar que uma cripto está em tendência de alta e está tendo um desempenho que vale a pena colocar na carteira enquanto esse desempenho se mantiver. Né? Em trading, né? Você tem que ter estratégias que você tem um setup de entrada, você tem stop loss, você tem o gain, né, que é o take profit, você tem isso. E isso comprovadamente, além de ter, né, a estratégia da carteira, a estratégia de trading, seja para operar com robô, seja operando de forma discricionária, traçando Fibonacci, seja o que for, né? Essa estratégia tem que ter expectativa matemática positiva. Ou seja, você tem que testar e ver que aquela estratégia funciona e traz bons retornos de fato, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, isso vai variar do tipo, eu vou dar só alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, para trading de curto prazo, né? Normalmente, a gente vê a expectativa matemática positiva com a gente vê eu acho que vou botar aqui no Word que fica melhor. Expectativa matemática positiva. A gente vê a média de ganho, média de perda, número de trades e a expectativa. Digamos que quando você ganha, na média você ganha 2% por operação. Na média de perda, quando você perde 1%. E aí você analisa, sei lá, as últimas 100 operações. E, obviamente, a taxa de acerto. Como se 50%, né? Então, ou seja, quando você ganha 2% na média. Vai ter vezes que você ganha 4, 5, tem vezes que ganha meio. Mesma coisa na média de perda. Tem vezes que você perde, por exemplo, seu stop loss seja 3%, o pior das hipóteses, mas tem vezes que você perde meio, que você perde 1, que você perde 1,5. Na média, quando perde 1. E você, 50% dos trades são positivos, 50% são negativos. Você pega 100 trades, né? Então, depois de 100 trades, em 50 você ganhou 2%, dá 100%. Em metade dos trades, 50 trades, você perdeu 1%. Então, no total, você ganhou 50%, né? Lucro. A sua expectativa, né, é de 0,5% por trade. Você acumulou lucro de 50% em 100 trades, significa que em cada trade, né, na média, você faz 0,5%, né, na média. Então, ou seja, existe uma expectativa matemática positiva de você fazer 0,5% em média por trade, entre trades positivos e negativos, né? E aí você testa o histórico, e a gente vai falar mais depois sobre como testar estratégias, validar e tudo, mas aqui é só para você entender o conceito da expectativa matemática positiva, né? Isso em trading, né? Numa carteira, o que a gente faz? A gente analisa se eu comprar ações com esse critério, ao longo do tempo, qual é o resultado, qual é o histórico disso, né? E você também vai ter uma média de ganho, uma média de perda, uma taxa de acerto, mesma coisa, né? Mesmo sem ser trading de curto prazo, né?
Então, ou seja, você sempre no mercado tem que buscar estratégias com expectativa matemática positiva. Você tem que ter indícios fortes, e a gente vai falar mais para frente, mais a fundo disso, de que aquilo funciona, né? Muita gente, mas quando eu digo a imensa maioria, investe sem ter estratégias com perspectiva matemática positiva, de forma aleatória, entendeu? Vai lá, abre, hoje eu vou operar, olha o gráfico, faz uma leitura, aqui tem um suporte, uma resistência, uma tendência, não sei o quê, e a pessoa não validou se aquilo funciona, se ela operar repetidamente aquilo, se ela vai ganhar dinheiro ou não. Você acha que isso vai dar certo? Não vai, entendeu? Não vai. Então, você tem que ter estratégias com expectativa matemática positiva, né? E você sempre tem que pensar no risco-retorno do investimento, né? Digamos que, nessa estratégia aqui, o stop loss máximo é de 80% do seu capital. E aí você fez 100 operações e você teve esse resultado e nunca perdeu 80% do capital. Na ordem 101, dá errado, você compra, cai 80% e você estopa e perde 80% do capital. Não adiantou nada durante um ano você fazer 100 operações e ganhar 50%, para num dia você perder 80% e entregar os 50% que você ganhou e mais 30%, né? Então, ou seja, investimento idealmente deve ter um bom risco-retorno, né? Ter um bom risco-retorno. Por exemplo, se você vai comprar uma ação, você acredita que, por N motivos, pelas análises, tem um bom potencial de valorização, você compra com stop loss de 10%, você comprou na hora certa, depois de um recuo, a tendência de alta, botou 10% abaixo do preço, abaixo de um suporte forte ou stop, e é uma ação que tem potencial, sei lá, para os próximos meses ou anos de valorizar 50%, 100%, 200%. Você tem o seu risco máximo de 10% naquela operação, e aí digamos que não baixe o seu stop, a ordem vai embora, sei lá, 2, 3 anos depois você fecha essa ordem com 200% de lucro. Você arriscou 10% do seu capital, você tinha um potencial que efetivamente se comprovou de 200%. Isso é um bom risco-retorno, né? A gente faz muito isso, por exemplo, com criptomoedas, né? São ativos bem voláteis, mas que, por exemplo, se você monta uma carteira, teoricamente não tem como baixar de zero, porque que nem ação, não tem como ir abaixo de zero. Existe um risco limitado, então você não tem como perder mais do que você colocou, sendo que é improvável tudo que você comprou ir a zero, mas enfim, mas esse seria o pior das hipóteses, né? Ou seja, você botou 10 mil reais, pior das hipóteses, você pode perder 10 mil reais. Para criptos, que são ativos voláteis, com alto mercado novo, com alto potencial de valorização, você ganhar 500, 1.000 ou 2.000% no período de 2 anos é plenamente possível, já aconteceu várias e várias vezes, né? Isso é interessante, porque você botou 10 mil, não tem stop loss, que é carteira, mesmo que seja uma carteira dinâmica, que você ajuste, mas o pior que pode acontecer é você perder os 10 mil, não tem alavancagem nem nada, e se valorizar 2.000%, fazer vezes 20, você pode transformar esses 10 mil em 200 mil reais, em 1 ano, 2 anos, por exemplo. É um excelente risco-retorno, né? Fantástico, na verdade. Então, buscar estratégia com expectativa matemática positiva e bom risco-retorno por exemplo, é uma crença útil pensar isso, tá? E entender esse conceito e executar, né? Depois,
vem a questão do manejo de risco. Tá? Voltando ao nosso exemplo aqui. Beleza. Se você mudar aqui para quando perde, perde 10%, quando ganha, ganha 20%. Tá? São 100 trades. Digamos que em algum momento perde-se 15 ordens seguidas, ou seja, um sistema seguidor de tendências. Às vezes ele erra várias seguidas, daqui a pouco acerta várias e tal. Se você arrisca 10% do seu capital por ordem, e você perder 15 horas seguidas, você, né, vai praticamente zerar, vai zerar seu capital. Né? Digamos que seja aqui do capital inicial. Você vai zerar em algum momento, possivelmente. Né? Ou seja, você pode ter uma estratégia com expectativa matemática positiva, mas você pode perder todo o seu dinheiro, operando com uma estratégia com expectativa matemática positiva. Né? Ou, por exemplo, você está super otimista com Bitcoin, aí você vai lá e compra Bitcoin alavancado, né, no mercado futuro, ou enfim, alavancado na margem, e aí você alavanca em 5 vezes o Bitcoin. Significa que se o Bitcoin sobe 1%, você ganha 5%. Se o Bitcoin cai 1%, você perde 5%. Né? 5 vezes mais o movimento do Bitcoin. Você está super otimista, porque você está achando que o Bitcoin vai subir 300% em 2021. E aí você pensa, você botou 10 mil, desde ganhar 300% e para ganhar 30 mil, eu vou ganhar 1.500%. E vou fazer isso vezes 15, né? E vou ganhar 150 mil. E aí o Bitcoin vai lá e cai 20%. Faz uma correção. 5 vezes 5, você zerou seu capital. E depois o Bitcoin vai lá, retoma a alta e sobe os 300% no ano. E aí, ou seja, a sua tese estava certa, o Bitcoin subiu 300% no ano de fato, porém, você zerou e perdeu todo o seu capital. Né? Então, ou seja, é possível, se você não tiver um bom manejo de risco, que você perca dinheiro com a estratégia do ponto de vista de ponto de entrada, de saída, pegar um movimento da ação, da cripto, da moeda, do contrato futuro, seja do que for, e você perder dinheiro. Né? Isso inclui position sizing, né? Quanto você aloca por posição, incluindo, por exemplo, novos aportes. Você aloca 10 mil reais em Bitcoin. E aí o Bitcoin sobe, tem 200% de valorização, né? Então, você ganha 20 mil, você passa a ter 30 mil reais. Aí você se empolga com esse investimento e aplica 100 mil reais em Bitcoin. E aí o Bitcoin vai lá e cai, por exemplo, 40%. Se você não tivesse aportado os 100 mil reais, você coloca 10 mil, fez 200%, você já ganhou 20 mil, você está com 30 mil, e agora caiu 40%. Você perdeu 12 mil, você está com 18. Ou seja, você começou com
10, você agora está com 18 mil, você ganhou 80%. Uma pena, porque você chegou a estar ganhando 200%, agora você está ganhando, entre aspas, só 80%. Faz parte, né? Renda variável, essa coisa toda e tal. Beleza. Agora, se quando tinha subido 200%, você alocou 100 mil, ou seja, você botou 10, ganhou 20, você está com 30, só que você agora aportou mais 100 mil. Você está com 130 mil. O seu aporte é de 110, né? Os 10 iniciais e mais 100 depois. E agora caiu 40%. Você está com 78 mil. Ou seja, você aplicou 110, você está com 78, então você está com 32 mil reais no prejuízo, sendo que o Bitcoin subiu nesse período, né, nesse nosso exemplo aqui, 80%, né, chegou a subir 200, caiu 40, então no total ele subiu 80 nesse período. Mas você está perdendo 32 mil reais, né, 32 mil reais dividido por 110 mil, que é o valor que você aplicou, você está perdendo 29% do seu capital, mesmo com a alta do Bitcoin. Isso, ou seja, você tem que levar em consideração o position sizing, quanto que você aposta, quanto que você aloca, seja numa carteira, mesma coisa. Você coloca um portfólio de robôs para rodar, ganha tanto, aí você vai lá, aporta mais, perde em porcentagem. Você estaria num drawdown, mas dentro ainda no lucro, mas como você aportou mais financeiramente, você está no prejuízo, né? E aí, então, ou seja, você tem que levar isso em consideração na hora de fazer o seu aporte, né? Qual que o Bitcoin já subiu 200%. O que aponta a sua estratégia? Você vai há expectativa de continuar subindo? Não? Até que ponto? Caso der errado, qual que é o prejuízo que eu vou tomar? Você tem que levar tudo isso em consideração, né? Para que você tenha um resultado financeiro de fato, né? E outra coisa, no manejo de risco, além da alocação, você tem que definir o seu perfil, né? Porque, normalmente, por exemplo, você falar assim, criptomoeda são investimentos altamente voláteis, né? Hoje mesmo, né, acho que o Bitcoin chegou a estar caindo, se eu não me engano, 18%, e a última vez que eu olhei estava caindo 2%, ou seja, ele despencou e já voltou. Então, tem gente que você fala, não, você quer investir em criptomoeda, funciona assim, assado, é bem volátil, o potencial é grande, mas você tem que tolerar a oscilação, mercado novo, bem volátil e tal. Aí o cara, não, beleza, entendi, não vou aplicar assim, gostei, legal. O cara vai lá, faz o investimento, e aí cai 20% no dia, ele se desespera e vende tudo. E aí, poucas horas depois, recupera tudo e ele estava de fora, sendo que o problema é que ele, psicologicamente, não está preparado para ter essas oscilações. Então, de duas uma, ou ele muda a crença e ele passa a aceitar essas oscilações como parte do normal para aquele investimento, ou ele não investe, ou ele investe pouco, porque com pouco capital, às vezes, ele aceita oscilação, com muito ele não aceita, não tolera, né? Ou seja, você tem que ter o autoconhecimento para isso, e você tem que ter a crença correta, né? Porque, por exemplo, se você tiver a crença que você deve alocar maior parte do seu capital em renda fixa, porque renda fixa é seguro, o problema é que hoje, com juros baixos ou zero ou negativo ao redor do mundo, e inflação crescendo, você não vai ter praticamente rentabilidade nenhuma na renda fixa. E aí é aquela questão dos objetivos. Isso, com uma renda, 70% do seu capital foi em renda fixa, e renda fixa hoje não rende quase nada. Como que você vai atingir os seus objetivos? Né? Então, próximo ponto,
objetivos, né? Objetivos. Você tem que ter clareza de seus objetivos de médio e longo prazo. Por que médio e longo prazo? Porque no curto prazo você não tem como controlar a renda variável, independentemente de você estar operando com robôs, de você estar fazendo day trade de forma discricionária, de você ter uma carteira de ações ou de cripto, você não tem como controlar. Não, você não controla nem o médio e longo prazo, mas no longo prazo você pode botar expectativa matemática positiva a trabalhar para você. E você tem que dar tempo para a expectativa matemática surtir efeito. Como você viu ali, você pode perder várias operações seguidas, ganhar várias seguidas, mas enfim, no curto prazo tudo é muito aleatório. Se a estratégia tem expectativa matemática de fato, ao longo do tempo essa expectativa matemática vai aparecer, né? Mesma coisa para trading, mesma coisa para uma carteira de ações, não é porque você montou uma carteira de ações que ela necessariamente vai subir nos próximos 3, 6, ou 9 ou 12 meses. Pode ser que não. Ela pode fechar esse ano negativo, mas ano que vem subir 100%. Normal, né? Então, ou seja, não adianta você ficar traçando objetivos de curto prazo. Existem um pouco de exceção aqui para day traders, tá? Como o day trade opera diariamente todos os dias, isso se encurta muito pela quantidade de operações. É meio que a única exceção onde, por um prazo de poucos meses, digamos assim, não faz muito sentido um day trader. Esse ano eu perdi dinheiro porque não estava favorável, e mais ano que vem, se estiver favorável, eu vou ganhar dinheiro o ano todo. Não é clássico de day trade. Day trade pode ter um mês ruim, porque aquele mês estava, enfim, mais complicado, menos favorável à sua estratégia, tal, beleza. Agora, fechar um ano todo negativo fazendo day trade não é algo razoável. Já no investimento de uma carteira de ações ou até de cripto, isso é bem mais normal, bem mais aceitável, são outras características, né? Então, você precisa ter clareza nos seus objetivos de médio e longo prazo. O que você quer? Você quer conquistar a independência financeira? Você quer fazer 1 milhão? Você quer aposentar daqui a 10, 15 anos? Você quer enfim, você quer ter um capital que você consiga fazer renda e ter independência financeira para você sair do seu trabalho? Enfim, quer complementar renda? Qual o seu objetivo? É multiplicação de capital por longo prazo? Você já tem um capital grande e você quer fazer retiradas anuais, né? O que que você tem de objetivo de média de rentabilidade anual? Eu pretendo fazer em média 50% ao ano, sabendo que um ano eu posso fazer 0, no outro eu posso fazer 100, a média deu 50. Você tem que ter clareza dos seus objetivos e das suas crenças e como chegar lá, né? Ou seja, se você quer fazer 50% ao ano ou 100% ao ano em cima do seu capital, mas a sua crença, porque daí você vai aposentar em 10 anos, você vai ter independência financeira em 10 anos, vai poder viver do mercado em 10 anos. Porém, a sua crença diz que 70% do capital tem que ficar em renda fixa, porque renda variável é muito arriscado, percebe que não está nada compatível, né? Fazer 100% ao ano com ter capital em renda fixa. Então, ou seja, a crença tem que estar alinhada, a estratégia tem que estar alinhada, né? Se você vai comprar ETF, né, na bolsa, ETF de índice Bovespa, ETF de S&P 500, e seu objetivo é fazer 50% ao ano, não está compatível, porque historicamente os índices de ações, as bolsas, não fazem nem perto de 50% ao ano, seguindo o índice, comprando ETF, um fundo de investimento. Então, ou seja, tudo tem que estar
alinhado, né? Ou seja, você tem que verificar se as estratégias que você vai utilizar, os mercados que você vai operar ou investir, trazem de fato, de forma confiável, uma alta probabilidade, tem expectativa matemática positiva, e uma alta probabilidade de te trazer aquele resultado que você quer, ou não, né? Ou seja, tem que estar tudo muito bem alinhado e você tem que ter total clareza dos seus investimentos. Também não adianta você traçar objetivos irreais, tá? Eu quero fazer 1000% ao ano. Você pode fazer um ano, sei lá, se você alocar todo o seu capital em criptomoeda, tiver uma estratégia efetiva, como por exemplo a gente ensina no programa Nova Moeda, e você de fato tiver um ano de forte alta no mercado, você pode fazer 1000% naquele ano. Mas primeiro que idealmente você não deve colocar todo o seu capital num único investimento, né? E segundo que não é porque aconteceu um ano que isso vai acontecer sempre, né? Então, ou seja, seria uma expectativa irreal, embora seja possível fazer 1000% em um ano, nesse mercado, por exemplo, seria totalmente uma expectativa irreal contar com isso, ter uma média de rentabilidade assim. Né? Uma coisa é o potencial, outra coisa é que você não tem como saber se vai acontecer de fato. Né? Então, ou seja, isso é muito comum, né? Principalmente quem chega hoje em dia, muita gente chega no mercado querendo fazer day trade, né? E o cara acha que vai começar com 50, 100 ou 200 reais ou R$ 1.000 e, sei lá, vai fazer uma renda de 5, 10 mil reais por mês, né? Isso não é razoável. Existem day traders, por exemplo, o Nicolas transformou 3 mil em 180 mil fazendo day trade, 3 mil dólares em 188 mil dólares. Porém, ele tem mais de 40 horas, mil horas de mercado, não necessariamente ele vai fazer aquela proporção todo, ali foi num semestre, né, todo semestre, etc, 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 né? E então, enfim, a expectativa tem que ser realista, tem que ser baseada em fatos. Não é só o que você quer fazer. Eu quero ficar rico amanhã, então eu traço a meta e não é assim. Essa meta tem que ser pertinente. Você tem que ter por A mais B, a gente vai falar isso em outra live, como avaliar estratégias. Você tem que saber se, primeiro, existe aquela possibilidade real, e se ela for real, ela não é garantida, ela é só uma possibilidade. Você tem que ter plano para caso dê certo, dê errado, a gente vai falar de diversificação, por que a gente não faz um único investimento, né? Se eu fosse pensar hoje, onde eu vejo o maior potencial de lucro que é em criptomoedas, por que eu não coloco todo o meu capital em criptomoedas? Porque essa expectativa eventualmente pode não se concretizar, né? Então, não dá para botar 100% do capital, tem que alocar em vários tipos de investimentos e o seu objetivo tem que estar alinhado com vários tipos de investimento e não só num único e no melhor cenário possível só, né? Vamos lá, outro tema importantíssimo, 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 que é edge, tá? Conceito importantíssimo. Deixa eu aumentar a letra aqui. Edge, tá? Edge, uma tradução meio que ao pé da letra seria vantagem, né? Edge é a oportunidade, tá? Alfa e beta, alguns conceitos importantes aqui, tá? Alfa, o que é gerar alfa no mercado, tá? É quando você encontra oportunidades que trazem lucro. Por exemplo, as ações, os índices de ações, ETFs, etc., eles têm um comportamento
de fazer vai e vem no mercado, por uma série de fatores de finanças comportamentais, como funcionam os fundos que tiram e colocam dinheiro, as pessoas começam a ficar com medo, a bolsa cai, aí fica barata, aí os profissionais veem que está barato, colocam o dinheiro, sobe, as pessoas físicas se emocionam, compram, e geram esses ciclos e fica fazendo vai e vem. Você tem como quantificar isso e operar essa característica, né? E desenvolver uma estratégia ou pegar uma estratégia pronta com expectativa matemática positiva que opera isso. Isso é gerar alfa no mercado, tá? Significa que você está gerando lucro dentro de oportunidades, dentro de comportamentos do mercado, tá? Isso não tem nada a ver com se o mercado é de alta ou é de baixa, se as ações estão subindo ou caindo naquele ano necessariamente, tá? Já beta, estratégias baseadas em beta, você, por exemplo, está contando que o mercado de ações vai subir, e aí você aposta nessa alta de alguma forma com alguma estratégia. Ou você está apostando, que não está falando que o mercado de criptomoedas vai subir, vai continuar subindo, no caso, mas já vem subindo forte. E você tem uma estratégia para surfar essa onda, digamos, essa continuidade de tendência, né? Isso é gerar beta, né? Então, edge é onde você encontra. O edge são as oportunidades que existem para se gerar retorno acima da média no mercado, tá? Edge é como gerar retorno acima da média no mercado. E aí, isso entra num tema que é sobre a eficiência dos mercados, tá? Tem um pessoal teórico que diz, tem a teoria dos mercados eficientes, que diz que o mercado é totalmente eficiente, né? Porque as pessoas conseguem quantificar, né? Quanto deve valer uma ação, quanto deve valer uma commodity, quanto deve valer uma moeda, e está sempre no preço correto. Obviamente, isso é uma balela de gente teórica que não entende nada de mercado na prática, né? Os investidores são, seja institucionais ou pessoa física, são altamente emocionais e grande parte das decisões são emocionais e não baseados em evidência, ou seja, o que causa sérias distorções de preço. E essas distorções são oportunidades que quem sabe identificar pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Isso significa comprar uma ação boa, que é uma boa empresa, mas que está barata. Isso significa operar no curto prazo um padrão que se repete, seja de day trade ou swing trade, como esse, por exemplo, que eu falei da bolsa, que faz vai e vem, e você ganhar dinheiro com isso, né? Ou seja, você gera alfa ou gera beta, os mercados não são eficientes. Existem mercados mais eficientes do que outros, né? Por exemplo, mercado mais ineficiente que eu conheço é o mercado de criptomoedas, porque é um mercado novo, com pouca regulação, ainda poucas instituições operando, faz com que haja grandes distorções, isso significa grandes oportunidades. Por exemplo, o mercado que o Nicolas faz day trade, que é o mercado chamado de penny stocks, que são ações que normalmente valem centavos, por exemplo, como recentemente aí uma Oi no Brasil, ele opera isso na Nasdaq, lá que tem mais de 9 mil ações em Nova York, ou seja, são ações quebradas com pouca liquidez. Os grandes investidores não estão investindo ali, tanto porque a empresa está mal, está quebrada, quanto que tem baixa liquidez para entrar muito dinheiro institucional, e fazem grandes oscilações, grandes distorções, e ele opera isso, né? Então, ou seja, são mercados altamente ineficientes, por exemplo, penny stocks e cripto, né? Já, por exemplo, mercado de Forex, mercado cambial, é um mercado altamente eficiente. Eu comecei, né, por muitos anos desenvolvendo e operando robôs em Forex, que é um mercado altamente eficiente, mais eficiente do que bolsa, do que ações e índices. Se eu fosse voltar no tempo, eu começaria por índices, para depois ir para Forex, commodities. Enfim, cripto é um mercado mais novo, né? Então, penny stocks é bem diferente,
uma coisa diferente, enfim. Eu não começaria por Forex, que nem eu comecei, em termos assim, começar de me especializar, digamos assim, né? Porque a questão de quanto mais ineficiente o mercado, mais alfa você consegue gerar, ou mais beta você consegue gerar, tá? Então, isso é um fator, é um conceito importantíssimo entender de eficiência de mercado, tá? Mercado mais ineficiente, por exemplo, small caps, empresas menores, tem muito mais oportunidades do que em large caps, empresas grandes, porque todo mundo está de olho nas empresas grandes. Se a Apple começa a cair, todo mundo sabe que a Apple é uma boa empresa, o pessoal começa a comprar e já sobe de novo. Se não vê grandes distorções, às vezes uma empresa pequena, que não tem tanta liquidez, um fundo grande nem está olhando, porque nem tem liquidez para ele botar muito dinheiro, o fundo é enorme, então ele nem quer saber daquilo. Então, os maiores profissionais nem estão olhando para esse mercado. E assim vai. Você vai ver em small caps, micro caps, muito mais distorções de oportunidades, por exemplo. Assim como em cripto, né? Então, enfim, são alguns conceitos aí que são super importantes, né? Então, ou seja, quanto mais ineficiente o mercado, mais edge você tem, né? E você ter clareza sobre o edge que você opera é fundamental. Tá? Toda estratégia tem que ter um edge, né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, na bolsa, assim como em Forex também, a gente opera, só que daí a razão por trás é diferente. A gente opera reversão à média na bolsa, porque bolsa tem índices e ETFs têm esse comportamento. É um conjunto de ações, é uma cesta de ações. O mercado cai, as pessoas entram. Aquilo que eu expliquei, o mercado cai, as pessoas começam a ficar com medo, começam a vender, aí fica sobrevendido, a gente compra, identifica isso, quantifica, comprou. A maior parte das vezes o mercado reage, volta. Por quê? No que caiu, ficou barato, os profissionais entram, começa a ganhar, aí o pessoal, opa, está subindo, a pessoa física começa a comprar, e aí a gente sai. Em Forex tem muita reversão média, mas é muito questão de intervenção dos bancos centrais, que a moeda começa a cair, ela começa a comprar, porque o país não quer ver muita oscilação da sua moeda, se sobe muito, ela começa a vender, porque quer baixar, porque não quer uma grande... Enfim, fica controlando as oscilações, são motivos diferentes, forma de operar diferente, mas são oscilações de vai e vem. Né? Você pode operar tendência, ações fazem muitas tendências, principalmente microcaps, né? Small caps, cripto faz muita tendência, você pode operar essas tendências, né? Enfim, por que faz tendência, né? Aquela coisa, por exemplo, uma empresa está indo bem, o mercado dela está crescendo, a empresa está crescendo, está num setor aquecido de tecnologia que está subindo, está crescendo 200% ao ano, né? Sei lá, você montou um super software que é super útil e hoje você tem 10 mil clientes no Brasil, mas notavelmente você está ganhando, sei lá, agora 10 mil clientes por mês e o potencial é de você ter 300, sei lá, 30 milhões de assinantes no Brasil. Só um exemplo, né? Hipotético. Você vê a ação, a empresa está crescendo, ela tem um excelente produto, ela está lucrando cada vez mais, vendendo cada vez mais e o potencial é gigante. Então, além de a empresa estar crescendo o seu faturamento e o seu capital, o mercado já se antecipa e compra ainda mais ainda da ação porque sabe que ela tem potencial para ter um mercado gigantesco. Então, essa ação pode simplesmente explodir. Mesma coisa no mercado de criptomoedas, né? Um projeto, uma cripto que tem uma determinada utilidade para fazer transferências internacionais mais facilmente, método de pagamento, ou serve para fazer contratos inteligentes, enfim, seja o que for, aí vê um mercado global, vê uma utilidade aquilo para a gente no mundo todo. Então, uma cripto que tem um market cap, um valor de mercado de 30 milhões de dólares, daqui a pouco pode facilmente valer 10 bilhões de dólares, ou 50 bilhões de dólares. Então, tem tantos 1000% para se valorizar em pouco tempo, porque ela pode crescer muito rapidamente, né?
Então, por isso que cripto faz tendência, ações. Qualquer ação pode fazer tendência, mas principalmente empresas que estão crescendo, elas fazem tendências fortes de alta, né? Enfim, tem todo um motivo macroeconômico para que esses ativos tendam a fazer tendências e sua estratégia pode buscar capturar essas tendências, né? Então, ou seja, você entender todo o edge que você está operando é fundamental, né? Então, ou seja, isso não tem nada a ver com sentar hoje na frente do computador, você ouviu falar que Magazine Luiza é uma boa empresa, você ouviu falar que Bitcoin vai subir porque vai bombar, e comprar sem saber o que você está fazendo, sem ter edge, sem ter estratégia de entrada, de saída, se der certo, se der errado, o que acontece quando você entra, quando você sai, como você aloca o seu capital. Você tem que saber tudo isso, e você tem que saber o edge, né? O que está por trás do potencial de valorização da Magazine Luiza ou do potencial de valorização do Bitcoin, né? Você tem que entender se existe edge ali, se você está operando no curto prazo, onde está o edge, não tem nada a ver com sentar na frente do computador, olhar o gráfico, começar, aqui tem um suporte, aqui tem uma resistência, eu vou comprar aqui, vender ali, tá, mas que edge você está operando? Da onde você tirou que porque bateu num suporte que vai voltar a subir só porque bateu no suporte? Você testou isso? Qual a sua evidência de que isso funciona? Né? Então, tem edge operar toda vez que uma ação bater num suporte, se você comprar, isso dá lucro? Você tem que testar. Se não dá lucro, o que você está operando? Né? A maioria das pessoas opera assim, como se o gráfico te dissesse o que vai acontecer no futuro. Não diz. Existem comportamentos de mercado, a gente chama no gráfico de padrões de mercado, que se repetem, tem um motivo econômico, psicológico por trás, e aí se você opera aquilo sistematicamente, seja de forma discricionária na mão, seja com robô, mas você tem clareza do qual é o edge, como você opera aquilo, tem um plano, você opera como tem edge ali, por uma característica de mercado que se repete, se você operar aquilo com frequência, você vai ganhar dinheiro. Né? Se você comprar ações de boas empresas baratas que estão em tendência de alta, você tende a ganhar dinheiro. Se você operar reversão em índices de ações ETF, por isso e por aquilo, você tende a ganhar dinheiro. E assim vai. Né? Então, ter edge é fundamental. Tá? Ter edge é fundamental. E, por último, para a gente fechar a live de hoje, né? Falar sobre diferentes mercados e o que eu chamo de a big picture, né? Big picture seria a grande figura, ou seja, qual que é de um modo geral, de um modo amplo, como você está vendo o mercado e quais são as perspectivas, né? Por exemplo, eu estava falando que renda fixa lá fora não rende praticamente nada, juros zero negativo, no Brasil rende um pouquinho, alguns outros países rendem um pouquinho. Isso você tem que levar em consideração, porque não faz muito sentido, tirando reserva de emergência, reserva de capital, tal, caixa de empresa, etc, etc. Tirando essas coisas, não faz sentido muito ter renda fixa no seu portfólio. Se for ter, tem que ter pouco, porque senão vai, a não ser que você já tenha muito dinheiro e você busca uma baixa rentabilidade, porque para você é o suficiente. Aí sim, você pode ter ainda uma parcela mais razoável do seu patrimônio em renda fixa. Senão você não vai atingir seus objetivos, né? Isso faz diferença, né? Isso implica mercado de ações, porque se as pessoas estão correndo da renda fixa porque não rende mais nada, não estão querendo ficar com o dinheiro porque tem inflação, você tem que botar dinheiro em alguma coisa. Então, isso entra mais dinheiro em renda variável, em ações, em cripto, imóveis, né? A questão da eficiência, você é trader. Bom, se você tem mercados ineficientes para operar, mais ineficientes, por que você vai ficar gastando tempo focando em mercados altamente eficientes? Né? De certa forma, eu vejo uma tara no Brasil do pessoal operar mini índice, mini dólar,
sendo que existem outros mercados mais ineficientes para se operar, né? Você tem que pensar nisso antes de operar, né? Então, por exemplo, o cripto, o mercado que está bombando, entender essa tecnologia, por que está bombando, por que está entrando tanto dinheiro, mercado novo, que ainda é pequeno, então se confirmar essa tendência a crescer, pode crescer muitos por cento, enquanto no mercado de ações você não tem todo esse potencial de valorização. Enfim, entender o contexto, tá? Essa é uma palavra boa para big picture, seria entender o contexto, né? Entender o contexto do investimento, seja ou para fazer trading, né? Por exemplo, robôs, contexto para investir, fazer trading com robôs, né? Desenvolver robôs, né? Eu faço isso há muitos anos, é algo extremamente difícil, né? Eu tive que investir uma quantidade muito grande de energia, tempo e dinheiro para aprender, para ter equipe, etc., para desenvolver robôs. É uma coisa que, o cara sozinho lá, desenvolver o próprio robô e operar é quase impossível. Se o cara não for um completo gênio e programador, ele não vai conseguir, né? Então, esse contexto é importante, né? A não ser que você seja programador, ame o mercado e queira se dedicar a isso, dificilmente você vai conseguir desenvolver um robô que funciona, né? Então, ou seja, você é um profissional, você é médico, dentista, advogado, funcionário público, provavelmente desenvolver robô não é um bom caminho para você. Você pode operar com robôs prontos, você validar, robôs que realmente funcionam e utilizar. Você desenvolver o seu é meio complicado. Faz parte do contexto, né? O contexto inclui sua tolerância ao risco, né? Olhar, cripto é bem volátil, ações já é menos volátil. Como que eu posso operar com robôs? Posso operar de forma mais conservadora, mais agressiva? Eu posso manejar o risco, a alocação? Como você vai fazer isso? Então, ou seja, olhar todo o contexto para decidir como você vai investir, aí sim você tem até o Fernando pergunta o que é mercado eficiente. Eficiente, como eu comentei, eficiente é um mercado que tem muita competição, então você não vê grandes distorções de mercado. Tá? O mundo todo está de olho na Apple, nas ações da Apple, da Amazon, do Netflix. Então, são ações que dificilmente vão distorcer muito a realidade, porque tem muita gente competente avaliando como está o resultado dessas empresas, que mercado elas estão ganhando ou perdendo, qual a perspectiva. Não é a mesma coisa para grandes ações no Brasil. Já cripto, como se calcula o valor justo de uma criptomoeda? Entendeu? É uma coisa totalmente nova. Então, todo mundo já sabe, pode divergir de metodologia, disso, daquilo. É fluxo de caixa descontada, não sei o que, não sei o que, eu faço assim, eu faço assado. Pode dar resultados um pouco diferentes, mas, como eu falei, das grandes ações, está todo mundo de olho, está todo mundo calculando o preço justo, está todo mundo tentando operar aquilo. Né? O big money está lá. O grande dinheiro das grandes instituições está lá. Agora, tem um projeto novo de cripto, que tem uma determinada utilidade específica para determinados tipos de pagamento. Como que você diz quanto isso vale, né? Uma tecnologia totalmente nova. O Bitcoin, né? Que é o, digamos assim, o ouro digital 2.0, uma reserva de valor, quantidade de emissão limitada, existe toda uma rede que traz a segurança para o Bitcoin, amplamente aceita. Não é um método de pagamento, mas não é para tu pagar o cafezinho na esquina, mas você tem facilidade de transferir de uma pessoa para outra, descentralizado. Quanto vale o Bitcoin? Bom, medir valor das empresas, a bolsa está aí há sei lá quantas décadas e centenas, está mais de 100 anos aí, né? Já
criptomoeda está aí há pouco tempo. Como medir o valor disso? O valor da rede, da utilização das criptos como uma forma de transferir dinheiro e ter dinheiro fora do controle dos governos? Muito mais difícil de medir. Talvez daqui 10, 20 ou 30 anos, as pessoas, alguém desenvolva metodologias, ou mais de uma metodologia razoavelmente efetiva para medir isso. Hoje não tem, né? Então, você tem que levar isso em consideração, né? Então, ou seja, tem trocentos fatores que você tem que levar em consideração no contexto, né? Mas eu até me perdi aqui que eu estava respondendo sobre eficiente e ineficiente. Então, Bitcoin e cripto é muito mais ineficiente, porque não há facilmente um contexto de quanto vale uma cripto. Então, às vezes distorce, porque tem gente que acha que vai na Lua, aquela cripto, porque vai ser muito útil, para isso vai ter uma grande adesão. Outros já acham, não, isso aí não vai dar em nada, quem é que vai querer usar isso aí? Opiniões totalmente diferentes. Isso faz com que a coisa fique uma loucura. Só que essa loucura te traz muitas oportunidades de valorização e desvalorização para você operar, para você ter carteira para capturar uma tendência, etc. Né? Então, isso é um mercado ineficiente, essa é a diferença entre o mercado eficiente e o mercado ineficiente. Né? Como eu dei o exemplo das penny stocks, também, se você não tem grandes instituições e o big money não atua naquela área, porque não compensa, você tem um fundo com 5 bilhões de dólares, uma ação que você não consegue comprar mais de 20 mil dólares num dia. Para que você vai botar ela na sua carteira se 20 mil dólares dentro de 5 bilhões não faz diferença nenhuma? Não faz sentido você perder seu tempo. Agora, o cara pequeno ali que pode botar 2 mil dólares numa ação, ela valorizar 100% em 2 dias e ganhar 1.000 dólares em 2 dias, ele vai estar feliz da vida? É outra coisa, é outro. Só que agora, quem que sabe mensurar melhor o preço de um ativo e atuar de forma menos emocional? Gestores com toda uma equipe de PhDs de um fundo que gere 5 bilhões de dólares, ou o carinha que está fazendo day trade ali, que um ou outro vai ter começado semana passada no mercado? Né? Qual mercado vai apresentar mais distorções e mais oportunidades? É lógico, o mercado mais ineficiente, né? Então, esse é um conceito importantíssimo, porque eu passei por isso, né? Eu não entendia isso, e eu passei anos quebrando a cabeça com Forex, levei anos para conseguir fazer robôs que funcionavam em Forex, sendo que tudo que eu apanhei nesse caminho, até conseguir, eu poderia ter conseguido muito mais rápido se eu tivesse começado com índices de ações ETFs, por exemplo, ou com as próprias ações, né? E assim vai, né? Cripto eu comecei recentemente. Putz, se eu tivesse começado 5 anos atrás, em cripto tivesse enxergado a oportunidade pela ineficiência de mercado, a quantidade de dinheiro que a gente já teria ganhado seria surreal, né? Então, isso é fundamental, né? O Eduardo fala, mercado eficiente seria você, com o conhecimento de hoje, a respeito de transações eletrônicas, ter comprado 100 ou 200 bitcoins em 2009. Exatamente, né? Se Bitcoin é ineficiente hoje, porque é bem mais difícil medir, imagina lá em 2009. E não digo nem 2009 quando surgiu, mas mesmo em 2013, em 2015, em 2017, né? Enfim, é sensacional, né? Marcelo, no Bitcoin, no futuro, no Bitcoin futuro, né, no contrato futuro na Bolsa de Chicago, o Big Money não está lá? Já está, de certa forma, mas muito pouco ainda, né? Praticamente todo Big Money, sei lá, opera S&P 500, né? Mas Bitcoin está sendo adotado muito mais recentemente. Então, já tem instituições, já tem Big Money lá, mas não na mesma proporção, né? Isso no Bitcoin. Aí, se você pegar as outras criptomoedas, que é o que a gente mais, chamada altcoins, né? As outras sem ser o Bitcoin, são as que a gente mais opera.
porque elas são muito mais ineficientes que o Bitcoin, né? Elas não têm nem contrato futuro na Bolsa de Chicago, elas são muito voláteis, têm liquidez menor, liquidez é tranquila para operar, são de milhões de dólares por dia, mesmo que você tenha bastante dinheiro, 100, 200 mil dólares, você consegue fazer day trade tranquilamente, mas eu digo, para um grande fundo com 10 bilhões, é pouco, né? Então, enfim, a gente encontra a oportunidade aí, né? E o resultado para quem está aí no programa Nova Moeda tem sido simplesmente assim absurdo, né? Para quem acompanha a gente, eu sempre posto os resultados, eu estou de forma transparente. Isso só é possível por causa da ineficiência de mercado. É claro que a gente tem excelentes estratégias, mas excelentes estratégias em mercados eficientes não trazem um retorno tão grande assim, né? Legal. Deixa eu ver se tem algumas crenças aqui que o pessoal postou. O conteúdo era esse. Se vocês querem fazer alguma pergunta, podem fazer aí no chat. Minha crença é não conseguir ficar posicionado em swing ou longo prazo, somente consigo operar no day trade, mas gostaria de fazer pelo menos um swing trade. Tudo muda rápido, eu sou um pouco ansioso. Excelente exemplo, excelente exemplo. Obrigado por compartilhar. Péssima crença, tá? Crença muito ruim, né? Porque te atrapalha um monte, né? Você só pode fazer day trade, porque você é muito ansioso, né? Pela sua crença de que vai ser ruim deixar para swing trade. Tem nada errado em fazer day trade, mas day trade é muito mais difícil de fazer do que swing trade, né? É outra coisa que entra na questão da big picture, né? Do contexto. Swing trade não é fácil, mas é bem menos difícil do que day trade, né? Também aprendi isso a duras penas desenvolvendo robô. Se eu fosse começar hoje, eu comecei lá atrás desenvolvendo robô de day trade, basicamente. Se eu fosse começar hoje, eu primeiro desenvolveria um monte de robô de swing trade, que é mais fácil, entenda menos difícil. E aí, operando com sucesso em swing trade, eu iria para day trade, porque tem muito potencial no day trade, mas é bem mais difícil. É melhor começar pelo que é mais fácil, né? Então, se você quer ser trader, ou você é trader, só ainda não tem sucesso, começa no swing trade, não começa no day trade, porque como eu mostro bem na live com o Nicolas, day trade é o que mais dá para ganhar dinheiro, mas é dificílimo, né? Dificílimo. As pesquisas mostram isso assim de forma escancarada. Então, primeiro se torne um swing trader lucrativo, depois, se você conseguir ser um swing trader de sucesso, você quer tentar o day trade, tenta o day trade. Day trade não é para todo mundo. Eu acredito que day trade é que nem tipo ser atleta, né? Se eu quisesse ser nadador, eu tenho 1,75 m, não tenho braço comprido, perna comprida, acabou. Eu não tenho chance de ser nadador. Posso treinar 15 horas por dia, não tem chance, né? Eu acho que day trade é mais ou menos assim. Se você não tem um perfil psicológico, e não é nem o que a gente está trabalhando aqui, mas sim de realmente perfil da pessoa mesmo, personalidade, né? Exatamente não ser ansioso, etc, etc, uma série de características, acho que o cara não tem chance. Swing trade já serve para muita gente. Nada é para todo mundo, mas já serve para muita gente. Carteira, para mais gente ainda. O Atan fala de robôs que ele utilizou, de que foram mal por um tempo, ele começou a usar, foi mal por 3 meses, opa, não, esse robô eu não quero mais. Exatamente, é muito comum isso com robôs, é comum na bolsa, o cara compra uma ação, bota na carteira, 3 meses a ação caindo, ele pega asco daquela ação, vende e não quer saber mais daquela ação. Não tem nada a ver, né? É uma crença não útil, nada útil, né? Então, o que nos motiva a entrar no mercado? Como contrabalancear com relação às ambições? Você tem que ter seus objetivos, tá? Seja de longo prazo, fazer 100% ao ano, seja
eu quero ser um trader que faça 10 mil dólares por mês, seja o que for, tá? Você tem que ver se isso é compatível, né? Que nem eu falei, você querer fazer 1000% ao ano, você pode fazer eventualmente com a parte do seu capital no mercado específico, num ano que deu certo, mas aquilo não é algo que você pode fazer todo ano. Você tem que ver a realidade. Normalmente a realidade é baseada em fatos, né? Então, por exemplo, eu tenho os nossos robôs que a gente desenvolve, eu tenho alguns robôs que eu utilizo desenvolvidos por terceiros, eu participo de grupo lá fora com gestores, traders profissionais, então muitas vezes eu não tenho acesso, a maior parte das vezes, aos sistemas deles, mas eles me mostram os resultados, então por mais que de repente ele não abra comigo as estratégias dele, eu consigo ver o que ele consegue fazer, né? Não, o cara consegue fazer com robô, sei lá, 100% ao ano. Beleza, mais que eu não tenha acesso à estratégia dele, ele me mostra aquilo. Então, eu sei que aquilo é possível. É um objetivo palpável, claro, daí eu tenho que ver como que eu vou chegar lá, por exemplo. Ou, no caso, você, como você vai chegar lá. Mas, você sabe que é possível, né? Sei lá, o Nicolas transformou 3 mil em 188 mil dólares. Ele mostrou que isso é possível. Agora, como isso é possível para você, você tem que avaliar se você consegue ou não o seu perfil, você tem tempo para isso, você tem capital para isso, você tem tempo para a curva de aprendizado, você tem que levar tudo isso em consideração, né? E assim vai, né? Você tem que balancear as suas ambições com o que é possível para você, né? Por exemplo, se você não tolera muita volatilidade, você não faz sentido você alocar a maior parte do seu capital em cripto. E então, cripto hoje eu acredito que é o mercado com maior potencial de valorização. Então, se você quer um potencial de valorização alto, você tem que aceitar os riscos e a volatilidade desse mercado. Ou seja, tem que ter um trade-off, tem que ter um equilíbrio que você tem que levar em consideração, né? Marcelo, o que aconteceu com o Forex, com essa queda forte agora em dezembro, né? O que aconteceu foi o Brexit, né? Estava naquela vai sair ou não vai sair, vai sair ou não vai sair o Brexit, e com isso provocou uma volatilidade enorme na libra esterlina, um dos pares que a gente opera vários pares com a libra esterlina. A gente tem várias estratégias de reversão à média, extremamente efetivas, que foram muito bem ao longo de todo o ano de 2020, mas que em dezembro especificamente foram mal, né? Isso é importante, faz parte do contexto, você entender o contexto de por que uma estratégia que é boa, num determinado mês, foi muito mal, né? Porque isso te dá confiança, o Brexit resolveu agora. Então, as estratégias tendem a continuar funcionando, mesmo tendo tido um dezembro ruim, né? Então, entender esse contexto é sempre importante. Curso gratuito você disponibilizou, está liberado todo aquele conteúdo? Sim, está tudo liberado. O que você acha sobre um método híbrido, deixando os robôs abrir trades, mas você mesmo fecha na mão? Não vejo muito sentido, tá? Não vejo muito sentido, tá? Porque você tem que validar, a estratégia tem que ter expectativa matemática positiva. Como que você cria uma estratégia que tem expectativa matemática positiva? Que ele abre o setup, o robô abre e você maneja o trade com a sua análise. Você teria que testar isso. Como que você testa isso? O robô abre, você fecha. Me parece uma coisa meio confusa. Ou você opera, você abre, você fecha, ou o robô abre, o robô fecha.
MN Index seria day trade? Não, o NM Index é um indicador proprietário que a gente desenvolveu que aponta as top criptomoedas para a gente ter em carteira. A gente pode fazer essa carteira ajustando ela, por exemplo, toda semana, uma vez por semana a gente troca as criptos da carteira, ou diariamente, que é o que dá o melhor resultado. Mas não é day trade, ou seja, você não está dando um setup, entra agora, sai daqui a pouco, aqui o stop não, você está sempre posicionado no mercado. É uma carteira, mas a carteira é dinâmica, sendo ajustada todo dia. Você tem dia que não há troca, tem dia que troca uma, tem dia que troca duas, depende. É uma carteira dinâmica. Marcelo, quando este mercado se tornar eficiente, falando das criptos, a Bitcoin sozinha não daria conta de todo o mercado? E com isto várias outras acompanhariam esse crescimento, porque inevitavelmente seria necessário. Não entendi muito bem a pergunta, mas talvez responda. O mercado de criptomoedas vai se tornar mais eficiente, porque ele está crescendo, ele deve crescer muito, com muito mais profissionais e sendo um mercado muito maior, que muito mais gente consegue entrar, ele vai se tornar mais competitivo e mais eficiente, para chegar no nível de mercados como de ações, por exemplo, nesse grau de eficiência, dificilmente menos de 10 anos ou 15 anos, porém, acredito que a cada ano ele vai estar um pouco mais eficiente. Você acha que dá para conciliar day trade com sync trade psicologicamente? Não é fácil, tá? É possível, mas não é fácil. Porque a gente cria muitos vieses, né? Bias em inglês. Por exemplo, de determinados padrões que se opera. Falando de operar discricionariamente, né? Com o robô é tranquilo, porque o robô, você só olha a expectativa matemática da estratégia, tal, desempenho e deixa rolar, né? Quando você opera de forma discricionária, você cria meio que um viés, sabe? Você opera muito um padrão de day trade todo dia, todo dia, todo dia. Você tende a querer colocar aquilo no swing trade, porque seu cérebro está treinado para aquilo. Só que em swing trade, as regras são completamente diferentes. A pegada é outra. Dá para fazer, sim, os dois, tranquilamente. Porém, você tem que ter a cabeça muito boa, digamos assim, um bom mindset, boas crenças para não misturar isso. Você tem que ter consciência disso e não deixar misturar. Marcelo, para desenvolver um bom edge em um ativo, você deve somente operar e estudar esse ativo? Só para assim, deixar um termo bem claro, não se desenvolve edge. O edge está no mercado, você tem que encontrar onde tem edge no mercado. Quais são os padrões que, se você operar, você ganha dinheiro, né? Você tem que operar, quantificar. Quantificar é medir isso, como você vai usar a média móvel, você vai usar índice de força relativa, RSI, você vai usar price action, você vai usar também, sei lá, análise fundamentalista, tendência, enfim, o que você vai usar para identificar, quantificar, ver que existe, como operar aquilo de forma lucrativa, né? Fazer somente um ativo, existem traders que se especializam em um único ativo, opera só S&P 500, opera só Nasdaq, opera só ações da Apple, né? É possível, principalmente para trading discricionário, você se mega ultra especializar em um ativo e ter muito sucesso com isso. Não é o meu approach, até porque o meu approach é muito quantitativo, né? Mas, ou seja, eu testo robô, é tudo robô, basicamente, né? Mesmo que seja carteira ou ações, é quantitativo, ou seja, tem um critério de análise fundamentalista, tem um critério de análise técnica, a gente faz o estudo e o robô consegue testar isso tudo, porque são critérios totalmente objetivos, né? Mas enfim, não tem problema se você quiser se dedicar a um único em trading discricionário, mas não é a minha coisa preferida. Existem alguns traders que fazem isso. Eu não conheço nenhum pessoalmente, tá? Eu vejo de bons traders e cursos que eu faço lá fora, Market Wizards, né? Os magos no mercado, alguns dos traders que participam da sede do livro Market Wizards, tal, que fizeram isso, eu sei disso, mas
não é ninguém que eu conheça pessoalmente. Tem robô para cripto? A gente provavelmente vai ter no futuro. Hoje a gente tem um indicador que indica quais ações tem na carteira, mas você tem que montar na mão. Mas, né, no home broker ali, no celular, enfim, mas a gente deve ter no futuro. A carteira NM Index me deu um novo olhar para o futuro e me gerou muita expectativa de levantar capital para que no futuro eu tenha capital suficiente para investir diversificado. Estou muito feliz e sigo metodicamente. Legal, Júnior. É uma coisa também que eu acredito bastante, que faz parte do contexto, que é o seguinte, quem tem pouco dinheiro, né? Quem está começando, é jovem, tem pouco dinheiro, essa coisa toda. O cara não consegue fazer uma grande diversificação, né? Ah, eu vou botar tanto em ações, tanto em cripto, tanto eu vou separar para fazer swing trade, eu vou ter um pouco de ouro para como, enfim, hedge, enfim, você não consegue, né? E eu penso que quem tem pouco dinheiro, principalmente quem é jovem e ainda tem condições de se arriscar um pouco mais, deve ir para os mercados de maior potencial, como cripto, de repente operar robôs com um pouco mais de alavancagem. Por quê? Porque exatamente você tem pouco capital, você tem que buscar uma rentabilidade mais alta. Você tem R$ 2.000 para investir e, sei lá, você só consegue juntar R$ 100 por mês. Putz, se você fizer 8% ao ano, você vai aposentar em 2.300, né? Não dá. Você precisa de mais rentabilidade. Claro que você tem que buscar conhecimento, porque também buscar mais rentabilidade sem conhecimento e dedicação, aí é praticamente certo que você vai perder dinheiro, né? Então, claro que feito de forma responsável, né? Mas eu acredito que o caminho é buscar mais rentabilidade para exatamente com mais capital, aí sim, e sem dúvida, cada vez diversificando mais. Você tem ideia de quando terá robôs para trocas automáticas de carteira? Ainda não, mas é uma coisa que bem provavelmente a gente vai ter. Quem estiver assistindo a gravação, talvez no futuro a gente já tenha, né? E até robôs de trading também para cripto. O que vocês vão fazer quando um robô seu para de lucrar e aquela estratégia não funciona mais? Isso é um risco que sempre existe, tá? Que é você opera um edge, uma característica de mercado, um padrão de mercado que se repete, e muda seu comportamento daquele mercado por algum motivo, e aquele edge deixa de existir, então, consequentemente, a sua estratégia, seja um robô com uma estratégia mecânica ou uma estratégia discricionária, ela deixa de funcionar, né? Isso é sempre um risco, tá? Você sempre tem que estar de olho nisso, né? De tempos em tempos acontece. Por exemplo, alguns anos atrás, uma série de fatores macroeconômicos, a gente tinha no mercado de Forex bastante volatilidade e liquidez na seção asiática, mercado de Forex 24 horas. A gente operava moedas como o euro, o dólar, a libra, o franco suíço, enquanto a Europa e os Estados Unidos estavam fechados, só a Ásia estava aberta. Só que por N fatores macroeconômicos, naquela época tinha muita liquidez e volatilidade para esse horário específico nesse mercado. Então a gente ia muito bem ali. E por N fatores macroeconômicos, essa liquidez diminuiu e essa volatilidade diminuiu. Por outros motivos, interesses, desde taxa de juros, enfim, trocentas coisas. Esses robôs, alguns continuam lucrativos, mas passaram a lucrar bem menos, porque a volatilidade é menor, a oportunidade é menor, outros pararam de funcionar. Isso é normal, tá? Então, num contexto de portfólio de robôs, a gente usa vários robôs que exploram vários edges, porque eventualmente algum edge pode parar de funcionar e a gente, quando percebe isso aí, tem que parar de utilizar um robô, mas também com o tempo surgem novos edges e assim vai. O mesmo tipo operacional de momento também é aplicado no mercado de baixa em criptos. A gente chegou a testar, estudar e a gente chegou à conclusão que a efetividade
na baixa é menor do que estratégias de trading, então vale mais a pena fazer estratégia de trading clássico, né? Qual a sua expectativa para Forex em 2021? Não muito diferente de 2020, né? É um mercado que até está num momento interessante, porque voltou a ter volatilidade, né? A gente passou alguns anos, 2018, 2019, com baixa volatilidade em Forex, com a crise, com tudo mais, voltou a ter mais volatilidade, isso é benéfico para a gente. Então, minha expectativa é boa. Minha expectativa é boa. É um mercado competitivo, é um mercado que eu acho que tem menos edge do que, como eu falei, índices de ações e ETFs que a gente está operando. Porém, eu acho que tende a ser um ano interessante para Forex. Legal? Então, isso aí já 2 horas aí. E eu já vou avisar vocês aí em breve, amanhã da segunda aula dessa sequência de lives aí, que eu acredito que vai fazer toda a diferença e é fundamental para que você possa investir aí ou operar no mercado de forma lucrativa e consistente. Tá legal? Então, obrigadão pela presença e participação de todos vocês. Grande Rafael, Júnior, Eduardo, boa noite, boa noite. Ricardo, Rodrigo, tamo junto. É isso aí, pessoal. Então, a gente volta em breve aí com a segunda live da série Planejamento e Psicologia para Traders e Investidores. Grande abraço, boa noite, tamo junto e até a próxima.